mais um programa Descomplicando a Lição. Quero saudar os amigos que nos acompanham, professores da Escola Sabatina, os alunos e o público em geral que nos tem acompanhado nesses diversos episódios. E novamente quero agradecer aos membros da Escola Sabatina que interagem conosco através do chat do YouTube. Muito obrigado pelas mensagens. Eu não posso citar aqui o nome das pessoas porque isso tomaria muito tempo, mas quero dizer que nós observamos e nos alegramos com as reações positivas que estão sendo colocadas ali como a marca, né? Ou a tradução das bênçãos de Deus por causa de toda essa iniciativa. Então, quero pedir aos caros ouvintes, espectadores desse Descomplicando, que não esqueçam de dar o seu like, para que a plataforma coloque esse programa muito evidente e ele fique à mostra para pessoas que ainda não entraram em contato com o Evangelho. A lição dessa semana é uma lição absolutamente incrível. Nós estamos nos aprofundando nesse trabalho de Jesus de demonstrar o reino de Deus e o contraste com o reino desse mundo. O Evangelho de Marcos tem essa preocupação em mostrar Jesus em ação, mas mais do que mostrar Jesus em ação, mostrar a realidade antagônica entre os dois sistemas, o sistema de Deus e o sistema do inimigo. E nesta semana, vamos ver as parábolas, Jesus tentando ensinar o reino de Deus. Nós já estamos aqui percorrendo, né, a quarta lição, e a figura que está aqui hoje é em função desta figura aqui da lição 3, onde Jesus contrasta o ensino dos líderes judaicos com o ensino que o céu disponibilizou para nós. E aqui a reação das pessoas, como que elas reagem diante dessa demonstração. O verso para memorizar, Marcos 4, 24 a 25, diz: Então lhes disse, prestem atenção no que vocês ouvem. E essa frase é importante porque o que vem a partir de agora, na explicação da lição, é realmente algo que precisa ser prestado atenção. Prestem atenção, com a medida com que tiverem medindo vocês, aliás, com a medida com que tiverem medindo, vocês serão medidos. E mais ainda, lhes será acrescentado, pois ao que tem, mais será dado, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, é uma admoestação, já que você tem toda essa disponibilidade, né? Jesus conosco, os ensinos diretamente do céu, que reação você vai apresentar? Então, a premissa para essa semana é: Jesus encoraja as pessoas a receber o reino de Deus nas circunstâncias atuais em que vivem. Em verdade, lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Em outras palavras, o Salvador incentivou as pessoas da sua época e da nossa a viver no reino como uma experiência presente. No entanto, deixa claro que o fim dos tempos ainda está por vir. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até que aquele dia em que o hei de beber de novo no reino de Deus. Essa é uma citação do próprio autor da lição, pastor Thomas Schiffer, e ele, numa inspiração divina, mostra, né, o contraste do nosso comportamento com o comportamento esperado pelo céu. Diz, olha, em outras palavras, o Salvador incentivou as pessoas de sua época e da nossa a viver no reino como uma experiência presente. Então vamos tentar, tomando também como ponto de partida o verso para memorizar,
quando Jesus diz prestem atenção no que vocês estão ouvindo, vamos ver se nós conseguimos pôr atenção agora no que Marcos apresenta para nós nessa semana. A lógica do estudo é visualização do reino de Deus e a nossa resposta a ele. Então, o reino de Deus chegou? O tempo está cumprido? Essa é a primeira temática discutida na lição dessa semana. E se ele chegou, como é que nós podemos fazer uma análise contextual nos nossos dias? Tudo aquilo que Jesus ensinou, como é que isso pode estar conosco agora, nos dias e na sociedade em que nós estamos, no século XXI. Vamos ver então, vamos abrir a lição e novamente chamando a atenção para o auxiliar do professor, recomendando que os professores leiam esse auxiliar. O tempo está cumprido. Aqui tem algo muito importante, professores, prestem atenção. Jesus começa a ensinar por parábolas. Lembrem que ensinar não é sermonear, né? Fazer sermões. Ensinar é desdobrar princípios. E Jesus começa a desdobrar os princípios do reino de Deus. Parábolas são utilizadas para apresentar e explicar o reino de Deus. Então vamos ver aqui coisas que são importantes para o raciocínio que virá. Jesus explica através de parábolas a natureza do reino de Deus. Então, primeira coisa, não é um reino político e nem tampouco um reino temporal, mas é um reino espiritual. O que isso quer dizer? Ele não lida com poder econômico, nem está apoiado em objetos como, por exemplo, tanques de guerra, foguetes. Não está apoiado nisso, mas lida com valores e seus significados. Portanto, ele não é um reino temporal, mas um reino espiritual. Lida com valores e os seus significados. Opera de forma educacional. Vejam bem isso. Constrói pessoas para ocuparem o seu lugar pessoal no tabernáculo de Deus. Há inclusive um hino no nosso ideário místico adventista que diz que nós somos joias no templo de Deus. Nós somos joias da pedra angular. É um hino que nós gostamos de cantar. E também Marcos vai apresentar Jesus fazendo alusão à visão de Daniel 7. O Filho do Homem recebe o reino. Isto aqui é a explicação geral de por que Jesus usou as parábolas. Ele tenta explicar que o reino dele é um reino espiritual e não temporal e político. É um reino que se preocupa com educação, ou seja, formação de pessoas. E Marcos usa o capítulo 7 de Daniel para ratificar que Jesus é o Messias. Então, lá no capítulo 7, verso 26, nós vemos essas informações aqui. Instalação do tribunal que tirará o domínio do chifre pequeno. É claro que eu estou falando para pessoas que já estão iniciadas nas profecias, que já conhecem, que são as professoras de escola sabatina. Então eu não preciso entrar em pormenores do que é a profecia do capítulo 7. Apenas nos pontos mais importantes. Então, nesse capítulo 7, há um ponto de virada na história. Na história do plano da salvação. Deus põe termo ao domínio papal. Todos os reinos terrenos são dados ao povo dos santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Esses são os santos do Altíssimo. Então, todos os reinos terrenos serão dados para os santos. O reino não é confinado aos domínios celestes, ou seja, o Messias que recebe o reino aumenta ou expande o território do reino celeste. Ele inclui os santos do Altíssimo, que somos nós, os homens.
Então vejam bem, as parábolas vão explicar isso aqui que nós vimos, essas noções que nós vimos. Então, como é que nós agora, se o tempo está cumprido, podemos entender que o reino de Deus está entre nós? Então, há alguns sintomas que a própria palavra de Deus vai mostrando de que o reino se estabeleceu de fato. Primeiro, começa com a encarnação do Messias. Ninguém tem dúvida que o Messias encarnou, não é verdade? E conforme a profecia, a encarnação do Messias ocorreu dentro do período de 70 semanas. E a morte do Messias ocorreu também nesse período, né? A profecia dizia que depois desses dias ele faria aliança com muitos e faria cessar o contínuo. Ou seja, ele fez aliança com muitos porque a aliança anterior era feita com judeus. Agora ele faz aliança com judeus e gentios. E faz cessar o contínuo. O que era o contínuo? Era o sacrifício que no tabernáculo era feito pelo sacerdote pela manhã e pela tarde. Esse era um sacrifício que cobria as pessoas até que elas fossem pessoalmente, com o seu próprio sacrifício, seu sacrifício pessoal, pedir perdão pelos pecados. A morte de Jesus, ela faz cessar esse tipo de sacrifício. Vejam que lá o templo teve o véu rasgado e o cordeiro que estava na mão do sacerdote, nesse momento, foge. Cessa o sacrifício contínuo. É claro isso? Então, por causa dessas noções, o Messias proclama o seu reino. E ele vai proclamar, depois de Marcos mostrar que essas noções proféticas, ou essas promessas proféticas estavam cumpridas, o Messias então proclama o seu reino. E ele percorre a Galileia, que é uma região da área grande chamada Palestina. Essa Palestina é uma região grande, como se fosse um país, com estados. A Galileia era um tipo de estado, era uma região dentro da Palestina. Ele percorre a Galileia, anunciando o reino de Deus. É importante que nós tenhamos uma noção sobre essa questão geográfica. A Galileia era uma região que era uma mescla de judeus com gentios. Ela ficava mais ao norte, próximo da Síria, e viam muitos estrangeiros morar ali. Era uma região mesclada. E olha só onde Jesus começa, né? Na Galileia, onde tinha essa mistura, porque o reino foi com muitos, né? A aliança foi feita com muitos. Então, ele orienta a proclamação em termos escatológicos. O que isso quer dizer? O tempo está cumprido. O que faltava terminar? As 70 semanas do capítulo 9 de Daniel, que era diretamente relacionado com o Messias entre nós. Então, Marcos apresenta o reino de Deus, por causa desses parâmetros que nós vimos ali, como sendo o reino de Jesus, e Jesus como sendo o Messias. Veio dentro da agenda, Marcos mostra isso para a gente, que Jesus é o Messias, porque ele veio dentro da agenda profética, ele envolve a redenção e restauração humanas, e ele, quando questionado, o próprio Jesus responde: o reino de Deus está entre vós. Então Marcos mostra isso com muita ênfase. Está estabelecido o reino de Deus, ou seja, a terra está religada ao continente celeste. Então, agora nós podemos, com esse preâmbulo, entender o que Jesus quis dizer com a parábola do semeador. Parábolas são utilizadas para desvelar mistérios do reino. Professores, nós já falamos aqui várias vezes o que é um mistério. Mistério não é um conhecimento oculto, mas é um conhecimento que está revelado apenas para alguns. Que não quer dizer necessariamente que os outros que não têm esse conhecimento não podem tê-lo.
enquanto não tiverem, enquanto não possuírem ou se não tiverem ninguém para ministrar sobre esses mistérios, eles continuarão sendo mistérios. E o que Jesus veio? Desvelar os mistérios do reino de Deus que não estavam na consciência dos homens da época em que Jesus estava aqui. E talvez nem esteja na nossa. Ele veio para desviar o foco do formalismo litúrgico para focar no objetivo litúrgico. Isso aqui é muito importante. Cegueira ritual iniciada pelas tradições humanas. Esperava um reino temporal. Eu quero explicar melhor isso aqui. Vou virar aqui para essa câmera. Desviar o foco do formalismo litúrgico para o objetivo litúrgico. Vamos pegar um fato litúrgico atual, a Santa Ceia. Se nós tomarmos aquilo como um ato litúrgico apenas, ele não tem sentido algum. É mais um ato litúrgico. Mas se eu foco no objetivo litúrgico, por que eu tenho que tomar a ceia? A ceia, ela me lembra que nós estamos agora no reino de Deus. É uma comemoração alegre. Ela substituiu a Páscoa, que foi o livramento do povo de Israel do Egito. E agora nós estamos comemorando não só o livramento do povo de Israel do Egito, mas o livramento nosso da escravidão desse mundo. Esse é o objetivo desse rito. É o objetivo de lembrar isso. Nós estamos livres e não temos que ficar mais nos comportando como pessoas presas nesse mundo. Esse é o objetivo do rito. Se nós usarmos o rito apenas para agradar a Deus, ele não tem objetivo, que é o formalismo. Os irmãos entendem isso? Então, o formalismo é sempre tradição humana. São os homens que traduzem mal os objetivos de Deus. E, por fim, a parábola é utilizada para ensinar verdades espirituais para a vida. O que são verdades espirituais? São verdades que nos posicionam equilibradamente sobre a realidade e que não é uma realidade física, é uma realidade racional. Eu não sei se eu me faço entender com o que eu disse. Nós usamos a base física que nós temos como ponto de inflexão para eu entender coisas que são mais espirituais, que são mais ideais, que são mais conceituais. E são essas coisas que movimentam o mundo, não os objetos. Jesus usa as parábolas para explicar isso, ensinar verdades espirituais para a vida. Então, os vários conceitos que estão na parábola do semeador vão servir para nós entendermos exatamente isso que nós discutimos agorinha. A semente é o evangelho, ou seja, a palavra de Deus. Ela cai em 4 tipos de solos. Os solos influenciam o destino das sementes. Vejam que coisa maravilhosa é você entender o que são verdades espirituais, não é? Você lida com o seu comportamento e é capaz de raciocinar e tomar uma posição. É muito diferente de objeto. Vamos ver se nós conseguimos entender isso. São 3 histórias de fracasso. A primeira história é o seguinte: a semente que cai na beira do caminho, que são os efeitos do solo. Valores aceitos ou rejeitados. Faz com que a semente fique na beira do caminho. O que é isto? As pessoas se encantam com estudos bíblicos ou com alguma preleção que ouvem, resolvem que isto é a verdade, que isto pode ser a solução para os seus conflitos, se encantam, mas os amigos influenciam e ele então perde o encanto. E isso na parábola aparece como efeitos do solo. Segundo história de fracasso são as sementes que caem em solo rochoso.
O que são sementes em solo rochoso? São os tempos difíceis, perseguições, pouco enraizamento. Pode ser que uma pessoa entre na igreja, se batize, fique um tempo e começam os problemas. Podem ser problemas internos. Não é fácil a vida cristã. Entre os cristãos, por não compreenderem o reino de Deus, ocorrem muitos problemas. E a pessoa pode se desencantar por um problema social. Ele não esperava que fizessem para ele o que fizeram. E ele então sai. Mas também podem ser outros problemas, como problemas mais sérios, como problemas morais mais importantes, como a quebra do sábado, por causa de um emprego, e por causa do dinheiro que se perderá se a pessoa for fiel, ela não confia em Deus. Esse é um terreno rochoso. Mas pode acontecer que a igreja sofra perseguições. E a gente já viu. Tem um exemplo clássico de Pedro, quando Jesus está sendo julgado, que as pessoas chegam e você era um dos que estavam com Jesus, ele diz o quê? Não, eu não estava lá não, nega, não é? Negou 3 vezes. Esse é o solo rochoso. E também o terceiro tipo de fracasso são os espinhos. Os espinhos são diferentes. Não são tempos difíceis, são bons tempos. E quais são os problemas aqui? Os espinhos são as riquezas, o poder, o divertimento, que é o que nós queremos sempre, porque nós confundimos o reino de Deus que lida com valores com o reino do inimigo que lida com coisas. Nós queremos poder e muitas pessoas se perdem nisso, atrás de cargos, por exemplo, ou atrás de outras maneiras de se tornarem notórios, atrás de notoriedade. Por exemplo, quem está na academia, professor da universidade, às vezes é instado a quebrar princípios para poder atender ao momento da sua carreira, que se ele não fizer aquilo, ele não sobe e ele quebra. Mas ele está num momento feliz da vida, ele está em plena ascensão de carreira. Ou por causa de divertimento, a pessoa também vai quebrando princípios. Eu lembro da Copa do Mundo, que tiveram jogos aqui na cidade de Manaus. E alguns adventistas compraram bilhetes para assistir jogos que eram no sábado à noite, mas tinham que ir para o estádio no sábado à tarde. Isto é a semente que cai entre os espinhos. O divertimento, as riquezas, o poder, a busca por coisas sufoca a verdade. Vejam bem como é possível explicar o reino de Deus de uma forma cabal, usando histórias. Então, as parábolas ajudam a demover preconceitos, abrem a mente para os fatos reais, colocam a mente humana em contato com a mente divina. Então, Jesus continua explicando o reino dos céus e propõe uma outra situação, a lamparina e o cesto. E aqui, nesta parábola, ele faz 2 perguntas retóricas. Será que alguém traz uma lâmpada para que seja colocada debaixo de um cesto? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Ele está falando aqui de valores. Vejam que Marcos 4, 22, nessa parábola demonstra que há segredos, há mistérios que devem se tornar públicos. Se nós estamos no reino de Deus e se nós sabemos dos mistérios do reino de Deus, eu já falei essa palavra mistério aqui anteriormente, né? As pessoas que não têm conhecimento, esse conhecimento que lhes falta para elas é um mistério. Mas se nós temos conhecimento dos mistérios do reino de Deus, nós não vamos esconder isso das pessoas. É disso que essa parábola está falando. Nós não vamos colocar isso debaixo de nenhum segredo. Ao contrário, a nossa vida, ela será um testemunho vivo desses
mistérios. E Jesus está dizendo, né? Esses mistérios devem se tornar públicos. Jesus veio para revelar os mistérios do reino de Deus, que estavam anteriormente explicados, mas que foram soterrados pelas tradições rabínicas. Vejam aqui, professores. Vou falar novamente aqui nessa lente. Há coisas que estão na Bíblia claramente explicadas, mas que por causa do raciocínio humano, elas ficam soterradas. Eu, de vez em quando, encontro pessoas interpretando mal determinados comportamentos, porque a verdade bíblica está soterrada por causa das tradições humanas. Há coisas que nós sabemos que não é muito certo, mas nós fazemos, porque as tradições humanas dizem isso para a gente. Alguém me disse um tempo desse o seguinte: eu precisei fazer um concurso e a prova foi no sábado. Mas por que eu fiz o concurso? Os meus amigos disseram para mim o seguinte: você precisa sustentar sua família e Deus vai compreender isso que você está fazendo. É exatamente isto que é o colocar os segredos, os mistérios de Deus debaixo de um cesto. Jesus está, então, levantando aqui a ideia de que a responsabilidade dos crentes atuais é revelar mistérios do reino de Deus, que ora estão obliterados por interpretações humanas. Vocês são a luz do mundo. Muito importante isso que a gente está vendo aqui. Vejam como a parábola nos mostra. E a outra parábola é da semente que cresce. Aqui Marcos grafa o foco no crescimento progressivo do reino de Deus. A semente da mostarda é usada por Jesus como uma ilustração, uma das menores, e dá crescimento a uma planta que pode alcançar até 3 metros de altura. Então, tal qual a mostarda, o reino de Deus começou pequeno, mas tornar-se-á grande e impressionante. E não é isto que aconteceu de fato? Vejam bem esses números aqui, ó. Aproximadamente 2,18 bilhões de pessoas no mundo dizem professar a fé cristã. Não é verdade que a semente de mostarda se tornou uma grande árvore? Isso corresponde a 31,7% da população mundial. O reino de Deus, que se tornou uma grande árvore. Vejam aqui, olha, as principais tradições cristãs no mundo. O catolicismo, com 51% da população de cristãos, de 2,18 bilhões. Os evangélicos, com 36% desses 2,18 bilhões. E os cristãos ortodoxos, com 12,6%. Eu não sei se os irmãos sabem que no final do século XIX, a Igreja Adventista começa no século XIX, não é verdade? Foi um movimento levantado por Deus no século XIX, 1844, não é isso? Quando passa aquele momento do desapontamento, 4 pessoas resolveram estudar mais. E dessas 4 pessoas, de 1844 até o final do século, já eram 45 mil adventistas. Vejam como a semente cresceu. E agora nós estamos no século XXI, iniciando o século XXI, né? Primeira metade desse século, nós já somos 22 milhões de pessoas. É a semente que cresce. Muito bem. Com essas informações todas, esse raciocínio todo que Marcos nos permite fazer, vejam como o livro de Marcos é importante. Esse raciocínio todo está na lição dessa semana, nos assuntos que nós estudamos. E se nós fizermos a ligação com os temas que foram discutidos aqui, né? O tempo está cumprido. Parábola do semeador. Por que começa com essa parábola? Porque
ela traduz o reino de Deus, exatamente como e o comportamento das pessoas em relação a ele. Interpretação de Jesus e os objetivos das parábolas. O tempo está cumprido, ou seja, nós temos todo o conhecimento. O Messias já está entre nós. As profecias do livro de Daniel já se cumpriram. Nós estamos além daquela profecia das 2.300 tardes e manhãs. O tempo está cumprido. E o conhecimento está disponível. Como é que nós fazemos uma análise contextual do reino de Deus? Foi o que nós fizemos agora, nesse momento, quando nós falamos da parábola do crescimento da semente. Nós contextualizamos isto para os nossos dias, incluindo inclusive os adventistas. Lâmpada e cesto e a parábola da semente que cresce. Bom, professores, como é que a gente, então, pode sintetizar toda essa discussão que foi feita? O resumo está aqui, ó. Por seu próprio e sábio desígnio, o Senhor encobre verdades espirituais em figuras e símbolos. Mediante o uso de figuras de linguagem, era muitas vezes dada a seus acusadores e inimigos a mais franca e eficaz repreensão, sem que pudessem achar em suas palavras algo para condená-lo. Em parábolas e em comparações, ele encontrou o melhor método para comunicar verdades divinas. É uma citação do Espírito de Profecia, mostrando o valor das parábolas e como nós, cristãos, poderemos usar esse método para impressionar as mentes que ainda não sabem dos mistérios de Deus. Se nós formos tomar o verso para memorizar, quisermos diminuir ainda, né, a síntese da lição, ou condensar, mas não diminuir, condensar, né, a síntese da lição, prestem atenção no que vocês ouvem. Prestem atenção. Vejam o que a Bíblia diz, tentem contextualizar para entender o reino de Deus. Vamos então agora à aplicação da lição. Chamo a atenção dos professores. Levem essa aplicação para o seio da sua unidade na escola sabatina e façam seus alunos pensar um pouco sobre essa aplicação. Vamos ler. Os seguidores de Cristo deverão dar provas do poder transformador do Espírito Santo. Em sua vida diária, valores como a justiça, a misericórdia e o amor de Deus deverão ser vistos, porque são o fundamento do cristianismo ou do reino de Deus. Quão importante é o reino de Deus para a sua pregação do Evangelho. Isso é uma aplicação sensível e crítica. O mundo verá que nós somos diferentes se a nossa vida apresentar valores como justiça, misericórdia, que são, na verdade, o amor de Deus dirigindo os nossos atos. Esse é um milagre que deve acontecer por causa da operação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Assim como Jesus orava muito, nosso dever também é pedir que o Espírito nos encha com o amor de Deus todos os dias. Eu não sei se os irmãos sabem, Ellen White, numa das citações, Meditação Matinal, refletindo a Cristo, de junho, 20 de junho, ela diz o seguinte: vocês precisam destampar o seu vaso, deixá-lo limpo, tirar as tradições humanas, deixá-lo limpo, com a boca aberta para que o Espírito Santo possa derramar dentro dele o amor de Deus. Então vamos orar e pedir isso. Bondoso Deus e Pai, vimos aqui como as parábolas ensinam sobre o reino de Deus e o contraste que é o reino de Deus com o reino do inimigo. Novamente lhe agradecemos, bom Deus, por essa demonstração. Tudo que nós queremos é ser pessoas construídas e depois nos tornarmos joias preciosas na coroa de Deus. Esse é o nosso desejo e nossa oração. Em nome de Jesus.
Amém. Professores, terminamos a 4ª lição e eu estimo que os professores possam ter, de nossa parte, informações para construir a sua aula e lecionarem esse momento do ministério, aliás, do Evangelho de Marcos e do ministério de Jesus, de forma que impressione a mente dos seus alunos, contrastando o reino dos céus com o reino desse mundo. Nós vamos estar aqui ainda por mais algumas semanas, porque estamos na 4ª lição, e lhes convidamos para os próximos episódios. Sua missão continua sendo descomplicar a lição, professor. Até o próximo episódio.